Nossa maior empresa, nossa primeira e maior empresa é a nossa família, é a nossa casa. E aí eu vou te trazer uma outra reflexão. Será que é possível ter sucesso fora se você não tiver sucesso dentro? Primeiro ponto. Para você ser autoridade, você precisa saber quem você é. E é aí que começa tudo. Quem você é? Você é a primeira coisa, você é uma mulher, né? E eu brinco, né, que as mulheres não foram feitas para vestir somente calças, né? Então, primeira coisa, quem você é antes de ser essa empresária? Ah, eu sou uma mulher. E o que eu de fato gosto? Eu gosto do blazer? Eu gosto. Mas eu deixei de ser uma mulher? Não. Então, o primeiro ponto é se descobrir mulher, né? Para não entrar nesse movimento mesmo que o mercado faz de querer nos colocar num lugar que não é nosso. Não é só uma roupa. A roupa ela tem uma ligação emocional muito maior do que as pessoas imaginam. Roupa é emoção. Então eu sempre brinco assim. Você vai comemorar um aniversário, você compra uma roupa. Você vai a um casamento, você compra uma roupa. Você tá muito triste de TPM, você também compra uma roupa. Então é tudo ligado à emoção, à emoção. E essa emoção veste o nosso corpo, né? Veste a nossa essência, veste a nossa alma. Quando sabemos quem somos em Deus, não tememos. Não tememos. Quem sou eu? Eu sou filha, eu sou justificada, eu sou validada por Ele, né? Logo, se sei quem sou, posso vestir o que quero. Seja muito bem-vinda ao podcast Marcas com Alma. Hoje eu conto com uma convidada muito especial. Ela é especialista em consultoria de imagem, tem uma loja incrível aqui em Jundiaí chamada Vila Nova e nós iremos nos aprofundar um pouco mais sobre a temática da sua imagem e a sua real identidade através das roupas. Seja muito bem-vinda, Alia. É um prazer tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer fazer parte desse momento tão incrível e tão preparado por você e por Deus, para que nós mulheres empreendedoras, esposas, donas de casa, estivéssemos aqui para compartilhar um pouquinho da nossa história. Vai ser uma honra poder compartilhar com você. E se prepare, porque essa mulher, ela carrega tanto de Deus. Às vezes você acha que você abre seu guarda-roupa aí, e fica procurando uma roupa e sente que nunca tem o que vestir, né? Já fica a reflexão, será que realmente a sua vestimenta representa aquilo que você é? Não só como empresária, mas principalmente como filha de Deus. Alia, aproveitando, se presente, quem que é a Alia? A Alia é filha de Deus, cristã, esposa do Rodrigo, sou filha, sou empresária, sou dona de casa também. Essa é a Alia. Importante o gancho que você pegou, dona de casa. Como esse é um podcast voltado para o empreendedorismo, eu sinto que esse é um lugar que muitas mulheres às vezes fogem. Porque acaba sendo, talvez, eu vou trazer meu exemplo, tá? Nada melhor do que dar o seu exemplo. Era um lugar que eu tinha muita vergonha, porque eu fui ensinada de alguma forma que o empreendedorismo você só tem sucesso quando você terceiriza, né, as tarefas de casa, quando você vive no trabalho, quando muitas vezes você tem os dígitos na conta, e eu deixava de lado o dono de casa. É porque, veja só, por um tempo, né, o movimento do mercado, o feminismo, ensinado de uma forma errada, nos ditou que sucesso era estar fora, né? Mas o maior sucesso é estar dentro, né? A nossa maior empresa, nossa primeira e maior empresa é a nossa família, é a nossa casa. E aí eu vou te trazer uma outra reflexão. Será que é possível ter sucesso fora se você não tiver sucesso dentro?
Profundo. Será que esse sucesso, ele é completo se ele estiver só fora? Né? Então, assim, o que eu entendo, né, mas também demorei para entender, é que a nossa primeira empresa, ela é a nossa casa, né? Nossa primeira empresa, nosso primeiro ministério. Então, eu, Alia, não consigo ver um sucesso pleno se a minha primeira empresa não tiver sucesso. Fica a reflexão, o quanto você está cuidando da sua casa. É interessante, Alia, você entrar nesse viés, porque você me conhece há muito tempo, né? Conhece meu coração. E através dessa mulher eu tive um resgate muito profundo da minha vestimenta. Então hoje eu estou com uma vestimenta intencional nesse episódio, com babados, uma saia fluida, feminina. E por muito tempo eu queria entrar no blazer, né? A empresária de blazer, aquela que sempre usa, e não tem problema, né, Alia? Não. Podemos usar o blazer, desde que aquilo não te defina. E com ela eu entendi que muitas vezes eu usava o blazer como uma armadura. Porque eu não queria demonstrar minha fragilidade com medo de que isso tirasse a minha autoridade. Exatamente. Né? E daí, ainda se falando de moda, o quanto que você enxerga essa questão da nossa vestimenta intencional, da projeção mesmo de uma imagem para empresária, para a gente transmitir autoridade sem deixar de ser quem nós somos, da nossa identidade? Esse é o primeiro ponto. Para você ser autoridade, você precisa saber quem você é. E é aí que começa tudo. Quem você é? Você é a primeira coisa, você é uma mulher, né? E eu brinco, né, que as mulheres não foram feitas para vestir somente calças, né? Então, primeira coisa, quem você é antes de ser essa empresária? Ah, eu sou uma mulher. E o que eu de fato gosto? Eu gosto do blazer? Eu gosto. Mas eu deixei de ser uma mulher? Não. Então, o primeiro ponto é se descobrir mulher, né? Para não entrar nesse movimento mesmo que o mercado faz de querer nos colocar num lugar que não é nosso, né? Estereótipo, muitas Exatamente. Então, quando você olha em Instagrams de médicas, advogadas, empresárias dos mais diversos ramos, você vê um padrão repetido, né? Que é o blazer preto ou o blazer branco, a calça, o terno, né? Então você vê um padrão sendo construído. Mas será que a gente é só um blazer e uma calça de alfaiataria? Será que não somos muito mais do que isso? Será que não temos muito mais do que isso para externalizar? Essa é a pergunta. Quem você é? Em essência e verdade, né? Que não só para um mercado corporativo, não só dentro de uma empresa, de um negócio. Quem você é em essência? Eu acho que esse é sempre o ponto de partida, saber quem somos. E hoje em dia é muito mais fácil replicar o que o mercado está fazendo do que entrar nesse processo interno, né? É porque esse processo interno vai mexer. Como? Ele vai mexer com a gente muito profundamente, né? Às vezes as pessoas pensam assim, ah, é só uma roupa. Não, gente, não é só uma roupa. Nunca é. Não é só uma roupa. A roupa, ela tem uma ligação emocional muito maior do que as pessoas imaginam. Roupa é emoção. Então eu sempre brinco assim. Você vai comemorar um aniversário, você compra uma roupa. Você vai a um casamento, você compra uma roupa. Você tá muito triste de TPM, você também compra uma roupa. Então é tudo ligado à emoção, à emoção. E essa emoção veste o nosso corpo, né? Veste a nossa essência, veste a nossa alma. É por isso que lá atrás, quando você trouxe na projeção com relação ao blazer, era uma armadura. Porque eu queria ter esse fechamento, né? Não queria muitas vezes passar tanta fragilidade, sendo que não é aquilo, né, que estava me definindo. Exatamente. E na verdade, né, somos muito mais
E temos muito mais para transbordar, né? E às vezes ficamos ali, fechadinhas no mundinho, para se proteger mesmo, né? Sim. E até que isso venha ao consciente, até que a gente entenda, né, o porquê que a gente se veste dessa forma, do que queremos nos proteger. Essa é a pergunta. Uau! Do que estamos nos protegendo? Muitas vezes a nossa vestimenta ela chega primeiro até antes da fala, né? Oh. O que eu enxergo hoje, até se tratando no parâmetro do empreendedorismo, pegando o viés ainda do blazer, da mulher fechada, talvez aquela mulher ela é mais acessível, ela é sonhadora, ela é Sim. delicada, ela é feminina, mas como ela vestiu aquele estereótipo do fechada, do blazer, muitas vezes quando ela se sente em um ambiente mais confortável, né, que acaba se abrindo ali, aquela vestimenta não condiz com quem ela é realmente, né? Exatamente. Tanto que estava conversando com uma das participantes, não vou trazer nomes aqui, estávamos falando, né, sobre o que iríamos vestir, né, para gerar qual tipo de comunicação, né? E ela me disse assim, eu achei muito interessante. Ai, mas eu tenho medo de ir de jeans e não parecer arrumada suficiente. Veja só. Aí eu falei para ela assim, a estratégia do jeans, né? Porque assim, toda escolha, gente, de roupa, ela deveria ser intencional, porque a roupa ela é 70% do que não falamos, né? Falei para ela assim, você já parou para pensar que talvez as pessoas consigam notar que você não é tão formal quanto parece? Ela, nossa, não tinha parado para pensar nisso. Falei, porque a sua comunicação é sempre muito formal. Falei, talvez a ida com o jeans mostre que você não é tão formal assim. Uau. Ela falou, poxa, é verdade. Então vamos ver se ela virar de jeans ou não. Fique ligadinha nos próximos Vocês vão episódios. descobrir. A convidada de jeans é a convidada misteriosa que estamos falando. E é tão interessante porque, assim, trazendo essa questão do jeans, Ali, esse podcast, você mais do que ninguém sabe que ele nasceu primeiro no coração de Deus. Sim. E aqui o nosso principal objetivo é desconstruir algumas coisas que nós vemos no empreender, muitas vezes no feed. E é um lugar que, principalmente por ser uma sala, né, o ambiente é propício, que nos sentimos mais confortáveis. E eu fiquei reflexiva até na escolha da minha roupa. Porque se fosse dado alguns meses atrás, eu não estaria confortável, né, com uma roupa um pouco mais feminina, fluida. E eu tô batendo um pouquinho nessa tecla porque eu gostaria que você trouxesse esse olhar para quem está nos assistindo, a empresária, do quanto que você pode também ter autoridade, feminilidade, mas se permitir, por exemplo, usar babados. Por que eu vejo? Você tratar, por exemplo, no quesito de palcos, palestras. Note-se que 80, 90% das mulheres usam a calça e o blazer. Exatamente. Muitos ombros marcados, o cabelo, geralmente, a maioria das vezes, preso. Aquela maquiagem marcada, aquele brinco grande, que tem também uma comunicação importante, sim. Mas o quanto que nós precisamos estar necessariamente nesse lugar, né? E eu gostaria que você mergulhasse até um pouquinho mais profundo, para que as pessoas que estão nos assistindo enxergassem essa importância, porque nós acreditamos que Deus não erra. Não. E ele criou uma característica única para cada uma de nós. Exatamente. Então, algumas ele fez mais femininas, outras ele fez mais sensíveis, outras talvez um pouco mais fechadas, mas existem características únicas. Sim. E a nossa roupa transmite quem nós somos ao mundo. Exatamente. E o que tem acontecido é isso, né? É sempre, é como se fosse um movimento em massa, né? Que acontece nos palcos, palestras, congressos, como se fosse um movimento em massa. Então é como se estivessem, isso começa lá atrás, né? Sempre parte de um lugar, isso não começa aleatoriamente. Então quando começaram a dizer que nós podíamos tudo e podemos, mas nem sempre devemos, competir com o mercado masculino. Né? Então, de onde vem o terno? O terno vem do guarda-roupa masculino, não vem do nosso guarda-roupa. Então, começou a se falar que tínhamos que competir com esse mercado.
que esse mercado veste? Terno. Que começamos a fazer? Vestir terno. Para parecer autoridade e poder concorrer nesse lugar. Isso é uma verdade? Não, não. Por quê? Porque eu posso ser autoridade usando uma saia de cetim. Eu posso ser autoridade usando uma blusa com jabur. Eu posso ser autoridade usando um vestido fluido. Eu posso ser autoridade. Mas isso depende de como eu me coloco nesse lugar. Do quanto eu sustento ser uma mulher em essência, né? Então, quanto você se conhece? Quanto você acredita no seu potencial? Né? É a partir daí que a gente começa a desmistificar que a autoridade está sobre um terno. Né? Não existe uma roupa específica que vai ditar a autoridade de uma mulher. Muito pelo contrário, às vezes somos muito mais autoridades, sendo quem somos de fato, do que tentando nos esconder atrás de um terno, né? Então, às vezes eu pego, coloco um terno e penso assim, agora pareço uma autoridade para subir naquele palco. Mas quem falou isso? Onde isso de fato está escrito, né? Isso não está escrito em lugar nenhum. E aí eu pego tudo que sou, tudo que acredito, deixo lá no meu armário guardadinho, visto uma armadura, uma fantasia que não me representa, para subir num palco. Quando na verdade, a minha essência quer mesmo vestir uma saia, quer vestir um vestido, um escarpão para subir naquele palco. Só que as pessoas têm medo de se expor, têm medo de mostrar quem é. Isso é um medo, mas de onde vem o medo, Alia? Da falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Exatamente. E entra a pergunta que eu iria fazer. O quanto você acredita que a nossa imagem está ligada também com o âmbito espiritual da nossa identidade? Totalmente ligado. Quando sabemos quem somos em Deus, não tememos. Não tememos. Quem sou eu? Eu sou filha, eu sou justificada, eu sou validada por Ele, né? Logo, se sei quem sou, posso vestir o que quero, posso refletir quem sou em qualquer lugar. Estão prestando atenção? Se você sabe quem você é, você pode ser o que você quiser. Exatamente. Dentro da identidade daquilo que Deus lhe formou. Porque Deus deu uma identidade única para a Alia, deu uma identidade única para a Fabi, deu uma identidade única para outra. Única. Como eu vou pegar o que você usa e vou replicar para mim se eu sou única em Deus? Se Deus me deu uma essência, se Deus me deu um caráter, né? Se Deus me deu um propósito, uma missão, como eu vou vestir o que você usa e deixo de honrar tudo que Ele depositou sobre a minha vida? E sabe o que é interessante? É que nós entramos naquele âmbito também da comparação. Sim. Estou vendo uma vestimenta que a minha colega está usando, que lindo, quero também. Aí às vezes compra e nem usa. Não é? Acontece mais do que você possa imaginar. É porque assim, entendam, tá? Não há problema nenhum em gostar do que você está vestindo. Zero problema. Desde que isso te represente. Sim. Então, isso representa quem você é? Né? Isso faz sentido para a sua essência, para a sua personalidade? Isso vem de encontro com quem você é? Ah, vem. Então tá tudo certo. Não, eu só achei bonito porque estava nela mesmo, mas eu nem uso saia. Ou eu nem uso o babado no ombro. Então, assim, é só para se parecer com a outra pessoa? Será que isso realmente faz sentido? E você faz um trabalho incrível com algumas empresárias de projeção. Conta um pouquinho mais a importância disso, porque a projeção ela tem um viés de intencionalidade
Então, a projeção, ela vai analisar o público, o que faz sentido, a comunicação não verbal, versus a nossa identidade. Porque Exato. você não veste todas iguais. Não. Não visto porque não somos iguais, né? É impossível fazer isso. Na verdade, a projeção de imagem é algo extremamente importante para que a gente possa ser intencional, né, dentro da nossa verdade, da nossa essência, dentro do nosso propósito, né? Eu brinco que se todo mundo soubesse quem é e pudesse refletir quem é em Deus, né? Eu penso que assim seria o meu mundo de princesa, né? E a importância da gente saber aquilo que projeta é para projetar somente a verdade. Porque o que acontece muito? Às vezes, Fabi, cada um tem uma linha, né, de trabalho em consultoria e tá tudo certo. Mas o que eu acredito é assim, às vezes as pessoas projetam uma imagem para rede social, para eventos, para palestras, que não é quem são, né? E aí você olha o Instagram de uma pessoa e ela mostra que ela tá ali sempre de terno, sempre de alfaiataria, quando na verdade, quando você a encontra num mercado, numa padaria, num restaurante, essa pessoa tá vestindo uma saia fluida, uma blusa estampada bem levinha. Então, o que isso acaba parecendo? Que no Instagram ela é um personagem. Fica incoerente. Então eu brinco assim, você faz minha projeção? Projeção eu faço, criar um personagem Não. eu não crio. Então, por quê? Porque eu acho que é um trabalho muito sério, e tem que ser o mais real possível. Então começa tudo volta tudo para quem você é e quem você quer ser, o que você quer transmitir. Vamos ser intencionais nisso, porque eu não posso desenhar uma projeção de imagem profissional para você e quando as pessoas te encontrarem fora desse âmbito, você ser uma pessoa completamente desconhecida para elas. E Ali, pegando esse gancho, o que você acredita que Deus deseja que nós comunicamos através da nossa imagem? Vou contextualizar. Ela faz também as minhas projeções quando estou em palcos, embora não pareça, é muito difícil para mim. E quando a gente está usando uma roupa que não está 100% confortável, isso impacta também na nossa entrega. Sim. A última projeção que você fez, você me vestiu com uma saia, que inclusive havia vários babados aqui do peplum. Eu estava feminina, com uma camisa com laço aqui, coisa que antes eu abominava, né? Lacinho, frufru, eu nem queria saber. E eu me senti tão segura ali, porque aquilo fazia parte da Fabi. E é interessante que eu nem te dei essa devolutiva, mas depois desse evento, aconteceu que eu fiz uma reunião de um projeto. E a tratativa que essa mulher me trouxe com relação à empresa dela foi que ela se sentiu segura porque ela viu a minha palestra e ela usou essas palavras: você estava elegante, segura e eu percebi que você é muito inteligente. Uau. E aquilo eu entendi que foi o fechamento do nosso contrato. E estamos falando de contrato high ticket. Vocês sabem que eu não gosto de ficar falando dessas coisas, mas olha a importância da vestimenta alinhada com a sua identidade. O que você enxerga? Que Deus, Ele nos criou de uma forma única, mas o que Ele espera que a gente se comunique através da nossa imagem? Uma resposta muito profunda. Vou voltar lá naquele curso. Refletir a glória dele. Sempre. Uau. Né? Estamos aqui para glorificar a Deus o tempo todo. O tempo todo. Só estamos nesse mundo para isso, para mais nada. Então, no meu trabalho eu entendo, Fabi, que o que Deus espera é que a gente possa refletir e transbordar a glória dele aonde estivermos, né? E como a roupa, ela é, novamente, 70% daquilo que não falamos, eu entendo que se Deus nos fez mulheres, empreendedoras, mães, filhas, esposas, é para refletir a glória dele independente do nosso palco. Se o palco for em casa, é para refletir em casa.
Se o palco for numa escola, é na escola, e se for um palco, no palco. Então, acho que o que Deus espera é que possamos ser mulheres que honrem a Ele através daquilo que estamos colocando no nosso corpo. Uau. Então, o fato, né, de tirarem as saias, né, e colocarem os blazers, as calças, é uma forma de se proteger e não de transbordar. Então, eu entendo que quando você coloca você descobriu quem você é, né? Você resgatou essa feminilidade, você voltou para esse lugar, você teve um processo, né, de reconstrução e volta. E que assim, como tá faltando isso hoje, né? Muito. Como é difícil hoje falar desse lugar com as mulheres e mostrar o tamanho da importância, né, de olhar para o feminino, de se olhar como mulher, né? E eu sempre faço uma brincadeira que é assim, sempre que vai fazer uma escolha, olhe-se no espelho e pergunte: isso honra a Deus? Uau. Isso glorifica a Deus onde eu estou indo? Eu consigo refletir a glória de Deus nesse lugar que eu estou indo vestindo isso aqui? Essa roupa faz parte do meu armário? Ou isso tem mais a ver com o armário masculino do que com o meu? Né? Então são todas perguntas que voltam, né, para nós como mulheres, né? Essa cor é mais do meu armário ou é mais do armário dele? Então são todas perguntas que vão fazer com que nos olhamos como mulheres, que na verdade esquecemos. Sim, temos muitos papéis, né? Principalmente aquela que empreende. Esquecemos porque estamos sempre muito ocupadas em sair para trabalhar e prover. E entenda, né? Eu não estou dizendo aqui que não devemos, podemos, desde que não deixemos quem somos em essência. Sim. Né? Então, assim, esse resgate do feminino é algo que as mulheres precisam de fato parar e começar a olhar. Como eu estou olhando para minha casa? Como eu olho para essa empresa? Como eu tenho olhado para o meu armário? Será que eu estou pensando no que eu estou escolhendo? Né? Será que isso realmente é quem eu sou ou eu vou estar replicando um padrão aonde eu estou indo? Porque é isso, né? Pegar um blazer, uma calça e uma camisa, que normalmente é um conjunto. Sim, e o conjuntinho é mais fácil, né? Isso, é muito rápido e fácil, né? Então, o que as pessoas ditaram como estar bem vestido? Ah, eu coloco um terno, uma camisa e eu tô bem vestida e pronto. Será? Será? Será que está? Pode ser que sim. Pode ser que não faça sentido para quem você é. E se olhar para o âmbito masculino, o homem, ele realmente veste, coloca o sapato, ajeita o cabelo e sai. E a mulher? Exatamente. Tem a maquiagem, tem os acessórios, tem a preparação do cabelo, que muitas vezes é uma escova, é um babyliss. Então, Deus, ele nos formou perfeitas. Para sermos belas, né? Sim. Na verdade. E é por isso que eu falo, não dá para estar no lugar do homem nunca. Não somos homens. Sim. Né? Não fomos feitas a esse modo. Temos muitas coisas para cuidar. Então temos que nos olhar de formas diferentes. Nunca estaremos nesse lugar. Graças a Deus. Bom, isso é ótimo. Graças a Deus. Por quê? Porque eu não posso simplesmente abrir meu armário, pegar uma camisa, um terno, colocar um sapato e dar uma ajeitadinha no meu cabelo. Não. Eu preciso olhar para minha pele. Eu preciso de um tempo a mais de autocuidado para passar algo no meu rosto, para ajeitar um pouco mais o meu cabelo. Eu preciso escolher um acessório que faça sentido para mim naquele dia. Então entende que a gente nunca vai estar nesse lugar? Sim. Do coloco qualquer coisa e tô saindo.
E o feminino, ele nos leva para um lugar de resgate tão precioso dentro do casamento também, né? Sim. Porque quando a mulher, ela se permite ser mais feminina, até na vestimenta, ela para de competir diretamente com o marido. Exatamente. Eu vou entrar em um assunto um pouco mais delicado, mas se faz necessário falar, o quanto que o empreender, muitas vezes, ele nos leva, no inconsciente das mulheres, a competir com o marido. Porque o que acontece? O cenário que eu vejo, por favor, me corrija se eu estiver errado. Muitas mulheres começam a ter sim um sucesso, seja no financeiro, seja nas conquistas, e acabam terceirizando os afazeres, começam a contratar mais babás, e vai deixando casa, filhos, casamento, e vai vivendo para a empresa. E aquilo começa a chegar numa crescente tão interessante que, se ela tem amor pelo que ela faz, ela vai colocar mais intensidade. E quando ela vê, ela está ganhando mais que o marido, Sim. ela está trabalhando mais que o marido, e ela inverteu totalmente o papel. Quando foi a última vez, talvez, que ela sentou no sofá, olhou no olhinho do filho, da filha e brincou? Sentou numa mesa de jantar, que talvez ela preparou a mesa posta, não foi a funcionária, e ela teve ali um tempo de qualidade com o marido, com o esposo. E o feminino, ele nos leva de volta para um lugar que é onde o Senhor nos chamou, que entra o início do nosso episódio, falando sobre a dona de casa. Sim. Não é sobre, não tem problema terceirizar. Não tem problema. O problema é você deixar de estar naquele lugar. Na verdade, Posso lhe servir um chá? Pode, obrigada. Você já parou para pensar dentro de tudo isso que você nos trouxe em pouquinho tempo, que é a partir daí que começa o lar disfuncional? Isso é verdade. É a perda de identidade dos filhos do marido. A nossa mesmo. Você já parou para pensar? E quantos divórcios, né, Ali, acontecem nesse processo? Olha, Fabi, em 15 anos de loja, eu já acompanhei inúmeros divórcios, como inúmeros casamentos e formaturas. E, na verdade, é sempre um pensamento, porque a gente tem uma mania, né, de autorresponsabilizar o outro pelo nosso fracasso no lar. E posso falar com total propriedade, inclusive, sobre isso, porque estive por muito tempo nesse lugar de sou empresária e tô aqui fazendo o meu trabalho, né? E a minha casa lá, terceirizada. E isso, imagina, um lar que não tinha filhos, né? Já gerou uma disfuncionalidade absurda. Absurda, porque aí eu fiquei no mesmo lugar que o meu marido. Mas eu não fui comissionada a isso. E o peso que isso traz? Né? Exatamente. Para ele, para mim. Porque eu não fui comissionada por Deus para estar nesse lugar somente, né? E hoje, na verdade, a mulher, ela está muito mais preocupada em empreender, em provar para a sociedade que ela é alguém, que o negócio dela sim tem sucesso, e esquece completamente de todas as coisas que isso pode implicar, né? E aí o que acontece? Quando você vai olhar para o seu lar, e nisso o tempo passou, quando você volta para olhar o que aconteceu com o meu lar, pronto, agora a minha empresa já está solidificada, eu já tenho sucesso, cheguei onde eu queria. O que está acontecendo aqui na minha casa? Desmoronou. Estou à beira de um divórcio, os meus filhos estão fazendo terapia, mas eu nem sei por que eles fazem terapia. Não, mas eu não errei. Opa! Onde está a minha parcela de culpa, né? Então, eu sempre brinco quando elas me pedem, né, um novo curso, um novo projeto. Eu falo assim, ai gente, eu só queria ficar aqui na minha casa arrumando os meus armários quietinha. Não temos escolha no chamado. Ele custa tudo. Quietinha. Porque existe prazer em estar na nossa casa. Acreditem, gente, existe prazer. Existe prazer em arrumar os armários, existe prazer e mérito,
né? Em estender uma roupa, em preparar um jantar, em colocar uma mesa. Existe prazer, existe pódio, existe É um lugar de honra. sucesso. É um lugar de É. honra. E hoje, tá? Após 15 anos empreendendo, é o melhor lugar. Nenhum lugar no mundo, nenhum lugar no mundo é melhor e te honra mais do que a sua casa. Porque lá atrás, quando a mulher ainda nem trabalhava, porque lá atrás, Exato. voltando muitos anos, a mulher cuidava do lar. Exatamente, Provérbios, né? Ela cuidava do lar e saía para trabalhar. Posso trabalhar? Pode, desde que isso não venha sob a minha família, o meu marido, Sim. os meus filhos. Então lá atrás em Provérbios ela também saía para trabalhar. Até porque o caso é não inverter a ordem, né? O Exatamente. casamento ele vem antes da empresa, os filhos vêm depois do seu casamento. Então tem uma ordem que eu gosto muito, é Deus, família, trabalho e o ministério da sua igreja, enfim. Então não Exatamente. inverta essa ordem, buscai a Deus sobre todas as coisas, para que Ele derrame a graça e sabedoria para você gerir o seu negócio, lidar com as atribulações que o empreendedorismo também nos traz, Opa, mas ao mesmo tempo não deixar de lado a nossa casa, que é o exatamente. principal chamado que nós temos. Eu entendo que quando a gente cuida do nosso primeiro ministério, né, quando a gente está honrando as pessoas da nossa casa, a nossa casa, que são a graça de Deus, né, derramada sobre a nossa vida, poder ter uma família. Então, eu creio assim, é uma coisa que eu acredito muito, quando a gente consegue honrar, né, a nossa casa, todas as coisas serão acrescentadas, né? A gente brinca que empreendedor vive pela fé, literalmente. Então, assim, não preciso ficar tão preocupada em sair para trabalhar, em sair para prover. Deixa o marido prover, né? Deixa ele cuidar dessa providência. E você sai para auxiliá-lo na providência. Então, honra a sua casa, honra o seu marido, honra os seus filhos, que Deus te honrará certamente. Sempre honra. E falando nessa questão da provisão, você tocou num ponto muito interessante. Todas as vezes que nós mulheres queremos abraçar esse universo que nós falamos, né? Brigar com o masculino, enfim, eu não sei se você sente isso, mas quando eu estava nesse lugar, por mais resultados que viessem, eu me sentia muitas vezes travada. Quando eu me permiti voltar para o feminino, no meu lugar de esposa, de filha de Deus, muitas vezes de vulnerabilidade, porque o papel do marido é nos proteger também. Não é nós competirmos com ele, ele é o cabeça da casa. Exatamente. A palavra diz para que o marido ame a esposa como Cristo amou a igreja. Então, quando eu saí desse lugar, eu percebi que é possível sim ter resultado, ter o sucesso que tantos ditam, mas sem perder essa feminilidade. E daí entra uma palavrinha-chave que nós vamos trazer aqui para a gente já ir quase para o encerramento, que é sobre o controle. O quanto que nós mulheres queremos isso. Controlar a casa, o casamento, controlar os filhos, controlar a educação, controlar o negócio, controlar o resultado. E quando a gente sai desse papel, começa a entender que não controlamos nada. Nada. As coisas fluem. E você, como tem esse contato com muitas mulheres na loja, você atende muitas mulheres, sejam empresárias, sejam mães, aquelas que realmente foram chamadas até para o mercado de trabalho, como que você enxerga essa questão do controle? Olha, Fabi, até as mulheres que não trabalham, elas querem controlar. É uma coisa muito maluca. Eu sempre converso com muitas mulheres. Ontem tive uma conversa, inclusive, sobre controle, né? Não controlamos nada porque não somos donos de nada, né? Isso não é meu, isso não é meu, tudo é de Deus, né? Ele deu, ele vai tirar a hora que achar pertinente tirar. E queremos controlar tudo, né? E eu brinco sempre que a gente fala que confia em Deus até que venha um boleto amanhã. Até que um contrato se encerre. Até que perdemos uma cliente, né?
Então, a gente confia até que aconteça alguma coisa. A verdade é que nós queremos controlar algo que não controlamos, né? E quando queremos controlar demais a nossa casa, queremos controlar a forma com que o nosso marido vai nos atender, é onde começam os maiores problemas e começamos a assumir coisas que não são nossas. Então, em um curso que fiz uma vez, que você fez também, isso foi algo que ficou muito, muito latente em mim e mudou a minha história do meu casamento, inclusive. Que falava que nós não podemos, se a lâmpada queimou, isso é seu papel? Não. Isso é papel dele. Ah, mas ele vai demorar 3 meses, deixa. Deixa. Aí eu, não, mas como assim? Deixa. É no tempo dele, não é no seu tempo. Porque quando a gente vai lá e troca a lâmpada e vai ao mercado e faz o jantar e arruma o varal que arrebentou, a gente começa a assumir uma demanda que não é nossa. Ficamos sobrecarregadas, cansadas, murmurando, né? Mas por que que você fez? Porque quero controlar o tempo que é do outro. E com isso vamos saindo do nosso lugar. Então veja, são pequenas, pequenas coisinhas que fazem a gente sair do nosso lugar. Então saber quem somos, aonde devemos estar e conseguir nos manter nesse lugar é o mais importante, né? Porque com isso a gente entende que é o marido que vai prover. A nossa vida vai ficar mais leve porque não temos o peso que carregamos que não são nós, como a lâmpada é um pequeno exemplo, tá, gente? Sim. Um pequeno exemplo. Tem aí no meio disso pneu, né? Elétrica. Será que são as mulheres que levam para trocar o óleo? Fica a reflexão, né? O Exatamente. óleo do seu carro. É o Exa- seu marido que tem que levar. Exatamente. Então vamos assumindo essas demandas, que é onde vai tirando o marido do lugar deles, né? E vai colocando a gente onde não devemos estar. E aí começa aquele mar de murmuração, porque estamos cansadas, sobrecarregadas. Mas por quê? Será que alguém já se perguntou? O que eu estou fazendo que não cabe a mim? O que é meu? O que é dele? Como eu posso dividir essa carga? Por que estou segurando tudo isso? O que eu quero quando eu seguro tudo e não solto nada? Estou querendo controlar o quê? Por que quero controlar isso? A grande pergunta do controle é: por que eu quero controlar tudo? Essa é a grande pergunta. Talvez quem está nos assistindo já entendeu que possa estar nesse papel. Mas como fazer com que essa mulher consiga sair desse lugar, Alia? Precisa se voltar para Deus, Fabi. Esse é o único meio. Não vou falar aqui para você assim, ó. Ai, precisa fazer terapia. Nada contra as terapeutas, por favor, elas são ótimas e nos ajudam muito. Sim, é importante. Mas a gente precisa se voltar para Deus. Olhos para o alto e não para a terra, né? E descobrir quem você é em Deus, né? Voltar para o seu autoconhecimento como mulher, como filha de Deus, né? Existem processos que em consultoria a gente consegue trabalhar, fazendo com que vocês se olhem e comecem a buscar a sua essência novamente, mas sem saber quem você é em Deus, o meu trabalho não tem função alguma. Eu sou só um instrumento, uma ferramentazinha bem pequenininha que Deus usa, talvez para mostrar ludicamente quem vocês são. Mas o trabalho é dele. E se não olhar para ele, estar com os olhos fixos nele, é muito mais difícil.
E viemos aqui achando que falaríamos de moda. Imagina, nunca só sobre moda. Nunca. E para irmos para o encerramento, o que te levou a trabalhar com isso? Se você puder inspirar essas mulheres com a sua história, eu acredito muito, e eu sei que você também, que o empreendedorismo ele tem um peso de responsabilidade naquilo que nós entregamos ao outro. Sim. E é um chamado também. Alguns têm chamado de púlpito, outros têm chamado de CNPJ. Eu ouvi essa frase e achei um máximo. Existe uma responsabilidade daquilo que a gente faz, né, com o outro, mas como que foi que, de certa forma, que eu acredito que lá atrás era o Senhor já te chamando, como que foi esse processo com a loja e toda essa construção? Na verdade, eu sempre gostei de moda, sempre tive um olhar diferente, sempre me vestia diferente das minhas amigas que tinham a minha idade, sempre tinha um interesse, um olhar para isso que as minhas amigas não tinham. Mas à medida que fui trabalhar em multinacional, era um ótimo emprego, ganhava-se muito bem, mas era como se eu fizesse aquilo e aquilo não fazia sentido algum para mim, sentido algum. E numa dessas mudanças dentro de multinacional, eu vi a oportunidade de sair, montar um negócio, e era uma loja que já tinha um layout que eu desenhei na calçada com marceneiro. Que máximo. Já tinha um lugar que não era nada, aquilo na Estrada da Malota, 15 anos, era só mato. Minha mãe falou, você vai morrer de fome aqui. Isso aqui não tem ninguém, ninguém passa aqui, de fato, ninguém passava. Mas Deus queria que fosse ali, e pela fé fiz o projeto, eu mesma. Eu já tinha um nome, e tinha tudo montado do jeito que Deus havia determinado, e eu nem era cristã nessa época. E as coisas foram acontecendo e não eram para ter tomado a proporção que tomaram, na verdade. Eu me formei em consultoria logo após a abertura da loja, e a ideia era que eu trabalhasse voltada somente para a consultoria. Mas a loja acabou tomando uma proporção que foi totalmente guiada por Deus, né? Porque as pessoas iam para a loja e elas passavam muito tempo ali. A loja quase faliu. O que resgatou a loja foi um espaço de sustentabilidade que a gente criei com uma amiga, e resgatou a loja. E a partir disso eu fui parando para olhar e ouvir o que Deus queria de fato da minha vida, né? Porque eu estava fazendo o que Ele mandava, mas eu não estava escutando o que Ele queria, né? E comecei a trabalhar com mulheres na essência, dentro de quem elas são. Tudo voltado para a consultoria, né? Então, eu nunca trabalhei pensando na venda, e sim na solução, e sim na descoberta, né? Sempre foi assim. Meu caminho foi mais lento por causa disso, mas tinha um propósito muito maior. E por incrível que pareça, passando a pandemia, antes da pandemia eu já vinha buscando um lugar maior, né? Porque a loja tinha crescido. E pós a pandemia, Deus preparou um lugar na mesma rua, na mesma calçada, a 50 metros de distância, para que eu pudesse continuar o propósito dele ali. Então, assim, não é fácil, gente, empreender, viver literalmente pela fé, né? Entender o seu propósito dentro do negócio, eu acho que é sempre o grande divisor de águas do próximo passo. Vou dar esse próximo passo, mas por quê? Quando eu fui para o prédio grande, acho que eu até já falei disso com você, eu ficava me questionando assim, nossa, mas por que Deus me colocou nesse lugar 3 vezes maior, se é o mesmo faturamento que eu tinha na loja 3 vezes menor? Poxa vida, era um custo menor, tudo, a operação era mais fácil. Por quê? Porque não era sobre mim.
não tinha nada a ver comigo, né? Era tudo sobre o plano dele, o propósito dele, o que ele queria daquele lugar. O meu faturamento, a minha demanda era um problema meu. O propósito dele tinha que se cumprir ali. Então, sempre perseverar, sempre acreditar e buscar a face de Deus para saber o que Ele quer de você naquele lugar, a que modo Ele quer, né? O chamado nos custa tudo. Sim, aprendi muito isso com você. O chamado nos custa tudo. Às vezes você tá ali no seu trabalho, sangrando, só para transbordar algo da sua vida na vida do outro. E isso não é sobre você, isso é sobre a sua missão aqui na Terra, o que fomos comissionadas a fazer. Então, tudo que for fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus, né? Honestidade, como se estivesse atendendo Jesus, sabe? Excelência, como se estivesse servindo como Jesus nos serviu andando por essa terra. Acho que esse é o grande segredo, né, para conseguir passar pelas crises, pelas guerras, pelos vendavais, tempestades. E se temos ele, Alia, temos tudo. Temos tudo. Eu estou aprendendo a empreender com fé. Aquela fé a ponto de o boleto vence amanhã, o problema já não é mais meu. Está entregue. Deus me chamou para empreender, então ele vai preparar um cliente, ele vai preparar os recursos e vai fazer acontecer. Esse é o nível de fé que eu estou buscando. Ainda fico um pouco aflita, muito, essa é a verdade. Porém, a própria palavra de Deus nos diz, não andar ansiosos por coisa alguma. Se nós buscamos primeiro ele, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Exatamente. E a promessa é clara, né? Ele estará com nós até o nosso último suspiro nessa terra. Sim. Então, se entendemos que estamos ali fazendo comida, ou lavando uma roupa, ou atendendo um cliente muito importante, ou palestrando num palco muito grande, a promessa é que Ele está conosco. E se Ele está conosco, e se nós o honramos, nunca seremos frustrados. Sim. Foi um prazer, viu? Prazer estar foi aqui meu. com você. Obrigada desse convite lindo. Obrigada a você por esse transbordo. Obrigada. E deixe as suas redes para o pessoal acompanhar. Vou deixar da loja. Sim. Sigam a Vila Nova, a gente compartilha ali muito sobre o nosso dia a dia, dicas, né, de coordenações de looks, de propostas, de coloração. Então sigam a gente lá, Loja Vila Nova com 2 L's, que lá vocês vão pegar um pouquinho de tudo que a gente faz por ali. Tem peças lindas, viu? Maravilhosas. Inclusive, antes de nós encerrarmos, algo que veio ao meu coração, o porquê do nome Vila Nova? Um tempo novo. Então é profético, viu, mulher? Você que entra naquela loja já vive um tempo novo em todos os âmbitos, na sua casa, no seu casamento, no seu negócio, se você se permitir, né, viver esse processo. Porque muitas vezes Deus nos chama para o novo, mas nós queremos continuar na antiga estação. Exatamente. Vestindo a mesma coisa. Porque é mais cômodo pra gente, né? É difícil, tudo que vai gerar desconforto, né? Desacômodo, inclusive visualmente, é difícil. Então, às vezes, Deus nos chama e a gente não dá esse passo, mas quando não damos esse passo, adiamos a nossa bênção. Uau, encerramos desse modo. Muito obrigada a você que nos acompanhou nesse episódio e nos vemos no próximo. Tchau, tchau.